Ah, tá gravando. E aí eu acredito que ele será disponibilizado daqui a algum tempo no YouTube, no canal do Senac, se eu não me engano. Tenho quase certeza. Mas aí o pessoal do Senac pode me corrigir, apesar de eu ser do Senac também. Meu nome é Breno Gelson, sou professor do Senac de Campos do Jordão. Sim, vai ser disponibilizado, a Paula disse aí no chat. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre empratamento. Isso não é uma aula, porque já faço o aviso inicial, eu não acredito em aula de empratamento. E aí eu vou explicar um pouquinho ao longo do nosso bate-papo, e já convido todo mundo que estiver aí a de fato, né, interagir, a participar. Podem ou participar pelo microfone, podem levantar a mãozinha aí no Teams, podem escrever no chat, como for melhor para vocês. Então, começando assim, empratamento é importantíssimo, é fundamental, na verdade, porque a gente, querendo ou não, começa. Eu não vou dizer começa, porque por vezes o olfato faz o nosso interesse em determinado preparo começar. Então, o, o, o empratamento ele é um dos primeiros passos ali do início de uma refeição. Quantas vezes a gente já não se pegou olhando para a mesa do lado ou passando em frente a um lugar, vendo alguém comer alguma coisa? Geralmente é doce, né? Que quando a gente faz isso, é aquele doce cheio de porcaria, e fica com vontade de comer, sem fazer ideia do que é. Querendo ou não, isso acontece por conta do empratamento. O olfato, novamente, ajuda muito nisso, principalmente em produções salgadas. Produções doces, elas tendem a ter menos cheiro, porque normalmente não são quentes, usualmente não são tão quentes e acabam soltando menos aroma, liberando menos aroma. Então, as produções salgadas, elas tendem a trazer mais essa coisa do olfato. Mas o visual é fundamental e não tem como negar isso. Não adianta, assim, a gente pode até conseguir convencer alguém a comer alguma coisa, por mais que não esteja tão bonito. Mas se a produção estiver bonita, a gente nem precisa convencer. Estar bonita não quer dizer que ela vai ser gostosa. Isso é outro ponto, assim. Não adianta nada a gente pensar no empratamento perfeito, lindo, e esquecer de todo o resto, assim. Então, o ponto da carne está errado, a cocção do grão, do cereal está errada, o molho está muito salgado, a guarnição está fria e a louça está suja. Então, não adianta, assim, o empratamento está lindo. Eu nunca vi ninguém voltar num restaurante porque os pratos são lindos. As pessoas normalmente voltam porque os pratos são gostosos, porque as comidas são boas. O empratamento, evidentemente, ajuda muito em marketing. É, a gente vive em um mundo que ele está na palma da nossa mão, então a gente consegue se conectar com qualquer lugar do mundo e normalmente a gente faz questão de mostrar para as pessoas onde a gente está, o que a gente está comendo, o que a gente está vestindo, o que a gente está usando, enfim. E a comida não fica fora disso. Então, um empratamento bonito, ele desperta, ele gera um marketing espontâneo incrível, assim. Então, é algo que sim, é necessário tomar cuidado. A gente precisa ter cuidado com o encantamento desse cliente, desse amigo, enfim, desse familiar que vai comer. É necessário, isso é fundamental. Não adianta também só se preocupar com a comida boa e larga lá no prato de qualquer jeito. Então, por mais que ah, eu acho que não dê para ensinar claramente o passo a passo de um tratamento, a gente tem alguns pontos que são levantados que fazem com que a possibilidade de um tratamento bem feito seja maior. É, Antes né, de dizer, elencar quais são esses pontos, é legal pensar um pouquinho, né, trazer um pouquinho de história. É, Acho que tem alguém com o microfone ligado. Já ativei o mudo. É, Trazer um pouquinho de história para contextualizar o momento que a gente vive hoje. Então,
Lá atrás, lá pelo século XIV, século XV, começo do século XIV até meados do século XV, uh, as porções eram gigantescas, assim. Não se tinha absolutamente o cuidado estético que a gente tem hoje. Na verdade, o cuidado estético existia, mas ele é completamente diferente do que a gente entende como algo bonito hoje. Eram produções extremamente exageradas, ricas em elementos decorativos. E aí, quando eu falo elementos decorativos, inclusive pedras preciosas. Então, vez ou outra, tinha um prato que tinha ali uma pedra preciosa para ornamentar ele, uma barra de ouro em volta de uma mesa. Então, isso era bastante comum. Se a gente trouxer pro que acontece hoje em dia nem tanto, mas até uns 5, 10 anos atrás, dava para encontrar com certa facilidade, principalmente na internet, né? Ou pessoalmente algumas casas de doces mais requintadas, vira e mexe rolava um docinho com uma folhinha de ouro. Então, quer dizer, era um negócio que era usado há 500 anos atrás e resolveram modernizar a barra de ouro para uma folhinha de ouro. Mas essas porções, as produções eram extremamente grandes, assim, era completamente diferente do que a gente entende hoje. Porque era tudo grande, inclusive pedaços de carne, assim, não existiam os talheres eles não eram... o talher ele até existia, mas ele não era difundido. As produções eram basicamente degustadas, comidas com as mãos, em banquetes que duravam horas, horas, horas e horas. Passando um pouquinho, avançando algumas centenas de anos, lá pelo século XVI, final do século XVI, começo do século XVII, os talheres eles passaram a se popularizar um pouquinho mais. E aí, quando eu digo popularizar, não imaginem que geral usava talher, não é essa a questão, assim. Mas tinha mais gente defendendo que as pessoas deveriam comer com itens próprios, para conseguir se alimentar de forma melhor. O garfo não era com o garfo que a gente tem hoje, era basicamente um espeto. A faca ela já existia, foi o primeiro talher, então ele já existia há um tempo um pouquinho maior. A colher começava a tomar forma. Então, com o surgimento dos talheres, já naturalmente as produções começaram a diminuir um pouco. Você não precisava colocar uma coxa de frango inteira para a pessoa comer com a mão, você poderia colocar uma coxa de frango, não, né? Coxa de frango é pequena, a gente come até hoje. Você não precisaria colocar um animal inteiro, um boi inteiro em cima de uma mesa, é literalmente um boi inteiro. Você poderia colocar pedaços desse boi, porque a pessoa tinha como depois cortar isso na mão, cortar isso à mesa, então cortar com talheres, enfim, usar os talheres para comer. Isso faz com que as produções diminuíssem, fez com que as produções diminuíssem um pouquinho de tamanho e de volume. Isso lá por meados do século XVI, século XVII. Depois disso, já avançando mais um pouquinho, por volta do século XVIII, a gente começa a ter, por conta de um cozinheiro que nem queria ser cozinheiro, na verdade, um confeiteiro que nem queria ser confeiteiro, ele queria ser arquiteto, mas que trouxe muitas coisas para o que a gente entende hoje como empratamento. Carême é o nome desse chefe. Ele trouxe muito do contexto arquitetônico para a cozinha. Ele era fanático por arquitetura. A história dele é bem interessante também. Ele era bastante fanático por arquitetura e aí tentou trazer isso para dentro da cozinha, principalmente para a confeitaria. E aí esses preceitos, eles passaram a fazer parte dos pratos, principalmente pós-Carême. Foi um modismo que começou a tomar forma ao redor de outros lugares e não só de onde o Carême trabalhava. E isso começou a tomar forma, a ganhar outros espaços, enfim. Foram conceitos que passaram a ser usados com maior frequência. É um outro ponto importante da virada em relação ao empratamento. E aí o penúltimo ponto que é bem importante antes do estágio que a gente está hoje, é a Nouvelle Cuisine. A Nouvelle Cuisine foi um movimento da gastronomia. A Nouvelle Cuisine foi um dos movimentos que aconteceram na França. Então, a gente teve um movimento na cozinha, teve um movimento no cinema, teve um movimento no campo das artes. A Nouvelle Cuisine foi um movimento, evidentemente, voltado para a gastronomia.
ela foi um movimento que tentava acabar com essa cultura de excesso, que por mais que Carême tivesse trazido muita inovação, o excesso ainda persistia. Então, eram doces gigantescos, não era um profiterole bonitinho no prato com uma caldinha, era um croquembuche gigantesco com 1.000 profiteroles em uma mesa, para 50 convidados. Então, esse excesso persistia. Na Velha Cuisine, um dos preceitos era diminuir esse tipo de excesso, valorizar um pouco mais as produções e os produtos, principalmente. Então, tentar usar um pouco mais integralmente o alimento, tentar coccionar um pouco menos o alimento, tentar enganar, roubar menos sabor dos alimentos com molhos muito fortes. Então, a Nouvelle Cuisine foi um ponto muito importante, porque as pessoas passaram, ele surgiu na França e depois esse ganhou o mundo, as pessoas passaram a comer menos. Então, aquele prataço gigantesco que existia, ele passou a diminuir. Então, as pessoas passaram a consumir menos. Isso foi uma virada incrível, é, trazendo para o empratamento. Assim, se você tem menos produção em um prato, você consegue se preocupar na organização desse prato. E isso foi uma virada importantíssima. A Nouvelle Cuisine aconteceu no século passado, por volta de 1960, mais ou menos, e ganhou o mundo. Se a gente pegar hoje em dia, tem alguns mandamentos na Nouvelle Cuisine que a gente utiliza, assim, se pensar em alimentos não tão coccionados e uso integral de alimentos, ou o mais próximo possível do integral, a gente usa hoje em dia. O uso integral é um dos preceitos, por exemplo, do Slow Food, que é um outro movimento bem importante e interessante. Hoje em dia, como que a gente está na questão do empratamento? E qualquer dúvida, de novo, qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem ver, falem, é um bate-papo. Eu vi que a Cláudia colocou no chat que, nossa, isso eu não sabia, legal. Folha de ouro, sim, eu já vi, os japoneses usam muito. Não são só os japoneses, Cláudia. Isso na Europa se usava, hoje em dia um pouco menos. Se usava abundantemente aquela folhinha de ouro para decoração, folhinha de prata, folha de ouro rosé, um ouro alimentício, que é uma forma de ganhar, de certa maneira, um elemento estético dentro do prato. Então, o que a gente tem hoje em dia? A Nouvelle Cuisine, ela querendo ou não, ela é um fundamento que a gente tem, um fundamento não, uma ideia que a gente não abandonou. Então, a questão de produções um pouco menores, ela continua persistindo. É difícil você encontrar um empratamento de 800 gramas de comida, de 700 gramas de comida, aquele PFão bonito. Isso a gente costuma deixar para o buffet por quilo, para comer em casa no final de semana. Então, é um dos preceitos, um dos mandamentos da Nouvelle Cuisine, que é comer em menor quantidade. Ele continua, a cocção em menor quantidade, ele se mantém. A valorização dos elementos do prato como um todo, isso é extremamente importante hoje, isso ganhou ainda mais força. Lá atrás, por volta lá do século 17, 18, o importante era a carne no prato. Não vem com esse papinho de guarnição, era carne. Carne. É, é, o Nusret, o Marques, ele coloca aqui que o Nusret, ele adora usar folha de ouro. O Nusret é um turco, um açougueiro turco, que tem alguns restaurantes ao redor do mundo. É aquele cara que faz o salzinho assim, ó. Tem alguns restaurantes ao redor do mundo, e aí ele usa basicamente como ostentação, assim. São restaurantes bem caros e, enfim. O que eu tava falando? Então, assim, aquele papo de guarnição, esquece, assim, lá pelo século XVIII. É carne, 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 quanto mais carne, melhor. Isso perdurou durante bastante tempo, assim. A Nouvelle Cuisine trouxe essa coisa de, ó, não é só a proteína que importa, a proteína principalmente de origem animal que importa. Tudo que tiver no prato importa. Então, o seu vegetal tem que ter o mesmo cuidado de preparo que a sua proteína. Os dois têm que ser abraçados pelo molho. Tudo isso tem que ser, enfim. Então,
tudo no prato tem basicamente o mesmo peso em relação à força, tem a mesma importância dentro do prato. E isso é outro mandamento que a Nouvelle Cuisine trouxe que perdura. É, o que não existia lá atrás, na Nouvelle Cuisine, que a gente tem hoje? Surgiram muitas texturas e técnicas. E aí isso faz com que o empratamento ganhe um boom incrível, assim. Aquela questão de espumas, isso surgiu com uma força muito grande, assim, de uma maneira muito forte. Então a gente consegue usar espumas. Aí quando eu falo espumas é de todo tipo, desde as muito aeradas, que parecem uma bolinha de sabão, até as mais densas. Então tem do ar de alguma coisa, até espuma com mais cara de creme de outra coisa. As gelatinas quentes. Lá atrás a gente não conseguia fazer uma gelatina quente. Hoje em dia, se eu falar para a maior parte das pessoas, principalmente as que não são do ramo da gastronomia, e eu falar sobre gelatina quente, como assim gelatina? Gelatina é de geladeira? Como que é? Não entendi. Se eu falar para os meus pais, ó, vou fazer uma gelatina quente aqui para vocês, eles vão falar que não precisa. Não vou botar muita fé. Então, a tecnologia trouxe muita coisa para o empratamento e essa tecnologia ela se vê muito em textura. É, de equipamentos que a gente consegue congelar basicamente qualquer coisa, que a gente consegue congelar em velocidade muito rápida, que a gente consegue transformar algo sólido em algo líquido sem perder sabor. Então, a tecnologia traz muita coisa para o empratamento. Mas nem tudo precisa passar por tecnologia. Isso é um ponto importante, assim. Sobre empratamento, o que a gente pode falar, assim, quais pontos são importantes em relação ao empratamento? Daqui a pouco eu vou passar uma série de fotos para vocês, basicamente para desmentir todos esses pontos que eu vou levantar agora. Por isso, novamente, que eu não acredito tanto em aula de empratamento. Por quê? A gente tem uma série de coisas que são importantes dentro de um prato. Só que você consegue montar um prato basicamente sem assinalar nenhuma dessas questões. Então, daqui a pouco eu mostro, vocês vão entender. Alguns pontos que são importantes, independentemente do tipo de montagem que você vai fazer. Se é uma coisa mais clássica, de novelle cuisine, com um molho espelhado no fundo do prato, um purê de batata, uma proteína bem feita, um purê de qualquer vegetal, uma proteína bem feita, um leguminho, ou se é uma coisa extremamente contemporânea, com uma gelatina quente a colar, uma telha de alguma coisa do outro lado, tudo isso escondido por uma espuma de qualquer coisa. Então, a temperatura é importante. É péssimo você comer alguma coisa que esteja na temperatura errada, independente de qual seja. Comer uma produção, uma sobremesa que deveria ser gelada, e você come ela em temperatura ambiente. É terrível, por mais que ela não esteja derretendo nem nada. Mas a sensação muda completamente. Provavelmente essa sobremesa vai estar super doce na boca. Porque quando o confeiteiro pensou nessa sobremesa, ele pensou em servir ela gelada. Então, quando a gente tem uma produção gelada, de fato, as nossas papilas gustativas, elas têm uma sensibilidade bem menor. Se essa sobremesa passa do ponto um pouquinho de temperatura, então era para ser servida a 5, 6 graus, ela é servida a 18 graus, lascou. A gente vai sentir muito mais doce, a sobremesa talvez fique meio enjoativa, muda completamente a nossa percepção da sobremesa. A mesma coisa acontece em um prato quente, assim. Se você tem uma produção que deveria ser servida, uma sopa, que deveria ser servida bem quente, então a uma temperatura de fato alta, que você ali vai assoprar um pouquinho antes de comer, você tá com a temperatura errada, ela vai ficar mais grossa, ela eventualmente vai criar uma película ali por cima, então essa sopa muda completamente de cara, muda de textura, muda de tudo. Então, temperatura de produção é extremamente importante. Seja de um prato doce, seja de um prato salgado, independentemente de ser uma produção de uma montagem mais contemporânea ou de uma montagem mais clássica. Como que a gente ganha temperatura? Tem alguns truquezinhos, assim, o principal deles, aquecer a louça.
se a gente não aquece, isso para louças aquecidas, né? Para pratos quentes, evidentemente. Se a gente não aquece essa louça, a chance desse prato perder muita temperatura é alta e a possibilidade desse prato manter a mesma temperatura, uma temperatura próxima, do início da refeição da pessoa até o final, na última garfada, é mínima. Então é muito difícil um prato que não teve a sua louça aquecida se manter quente. Então isso acaba estragando a percepção do cliente. A primeira garfada vai ser ótima, a última ele já tá meio. Não gostei tanto. Então a temperatura é extremamente importante para pratos, ou sobremesas, ou eventualmente pratos principais que sejam frios. É legal colocar essa louça em uma. Não necessariamente uma geladeira, porque a geladeira transpira muito a louça, mas em um lugar um pouco mais fresco. Isso faz também com que a percepção seja completamente diferente e isso é importantíssimo. O empratamento ele começa aí. Deixa eu beber um pouquinho de água. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor. Essa coisa de aula não é uma aula. Essa coisa de bate-papo online é difícil porque você fica falando. Tem que beber um pouquinho de água. Textura é bem importante também. É muito difícil você ter um prato que seja. Eu não vou nem falar em termos de sabor. Em sabor é muito difícil você ter alguma coisa que seja muito boa e tenha uma textura. Seja ali uma texturinha só. Sei lá, sorvete deve ser assim. E mesmo assim, se você coloca um negocinho ali no sorvete, ou uma calda, ou o sorvete tem um pedacinho de alguma coisa, já normalmente tende a ser melhor. A casquinha, enfim. É difícil você ter um prato que tem uma textura só e isso seja incrível. A textura não ajuda só no sabor, ela ajuda também no visual. Quando você bate o olho e vê uma produção com texturas diferentes, isso normalmente tende a já deixar o sentimento um pouquinho melhor em relação àquela produção. É, então, assim, brincar com texturas é importante. Em relação à temperatura, tem um ponto que é legal também. Brincar com temperatura é legal. Não é porque o prato é todo frio que eu não posso ter nada quente no prato. Pode, é legal você ter essa sensação de um gelado e de um quente, isso é legal. O que não deve acontecer é a temperatura errada. Então, textura, de novo, assim, trabalhar com texturas diferentes, a gente tem equipamentos que trazem facilidade no preparo dessas texturas, então a gente consegue fazer uma telha em basicamente qualquer soltese de com antiaderente, um antiaderente bom, a gente consegue fazer uma espuma, um ar de alguma coisa, com uma garrafa de sifão, um cilindro, um cilindro de sifão assim, custa 200, R$ 300 para um restaurante não é nada, e você agrega muito. Então, hoje em dia, a gente tem elementos que não custam o olho da cara e que a gente consegue trazer textura para o prato. É importante. A textura entra, a textura e, e a temperatura, elas acabam entrando muito nessa questão de contraste. É importante ter contraste, seja de temperatura, seja de textura. Então, ter alguma coisa um pouco mais macia, alguma coisa que faça croque-croque. Por isso que torta, por exemplo, tartelete putz, é difícil encontrar alguém que não gosto de torta de qualquer coisa, doce ou salgada. Ali você tem uma textura, uma casquinha mais interessante, você tem um creme, um recheio que é um pouco mais macio, eventualmente esse recheio tem uma outra textura de mordida, seja com um pedacinho de nozes em um creme de chocolate, seja com um frango que foi cozido não desfiado em uma quiche. Então, o contraste é importante. E aí o contraste no visual também é importante. Aí já tem uma questão que depois eu vou me desmentir lá na frente. Quando a gente pensa em empratamento, é comum a gente falar que contraste de cores é importante. E é mesmo. Mas a Cláudia fez uma pergunta, concordo com relação às texturas, em relação às cores. Já levantei essa bola agora, Cláudia, e daqui a pouquinho eu mostro umas fotos para gente conversar. Em relação às montagens mais antigas,
o molho, ele tende a, não só antigas, na verdade, em várias montagens de hoje em dia, o molho tende a ser servido por cima da carne, da proteína. Esses são os cachorros dando oi para vocês. O molho tende a ser em cima da proteína. Por quê? Ele precisa ser em cima da proteína. Se ele for em cima ou embaixo, a percepção no paladar vai ser exatamente igual. Isso não tem como discutir. Se a gente coloca ele em cima da proteína, e aí o rapaz que ficou ali fazendo a proteína, a reação de Maillard bonita, bem dourada de um lado, bem dourada do outro, ou marcações de grelha, enfim. A carne tá linda. Aí vai taca o molho por cima. Por quê? É, é questão de pensar assim, de fato, no que tá sendo feito e apresentado. Será que se eu colocar esse molho por baixo, eu não vou ganhar um pouco mais de amplitude no prato e vou realçar o bom trabalho que o meu cozinheiro fez, de ter uma proteína grelhada bem bonita, um legume grelhado bem bonito? O mesmo se aplica da forma inversa, assim, se eu quero esconder algum erro, eu posso muito bem colocar esse molho por cima da carne. Então eu tenho um molho lindo, uma carne que está meio feia. O que eu faço para salvar esse empratamento? Coloco esse molho por cima da carne. Ninguém vai deixar ou não de pedir um prato se o molho estiver em cima ou embaixo da carne. Ninguém pede um prato por isso. Pode pedir o prato pelo molho, pode pedir o prato pela carne, pelo vegetal. Mas onde vai estar esse molho, tanto faz. Então, é importante pensar no que você tem de qualidade e o que tem de defeito no prato que você estiver montando. Se você tem legumes lindos, uma proteína linda, coloque esse molho por baixo da carne. É melhor. Que mais? Cocções corretas, é importantíssimo. Isso no visual já começa a impactar. Se eu tenho uma proteína e eu quero, eventualmente, eu quero mostrar o ponto da carne para o meu cliente, é legal que eu corte ela, não é um erro. Eu posso servir proteína cortada, numa boa. É importante pensar que uma proteína cortada vai perder um pouco mais de temperatura. Então, é importante pensar nisso. Como que é o contexto do meu prato? Eu tenho muita proteína? Se eu tiver muita proteína e servir ela cortada, o final dessa proteína eventualmente vai estar frio. Ah, não, mas eu não tenho tanta proteína, eu quero mostrar que aqui na nossa casa, um dos destaques da casa é falar que a gente serve proteína do jeito que o cliente quer. Corta, tudo bem. Só que aí é importante não servir tanta, talvez. Não, eu não quero que o meu cliente coma carne fria de jeito nenhum. De jeito nenhum. Serve esse negócio inteiro. Serve um steak bonito, bem feito, serve ele inteiro, não tem problema nenhum. A mesma coisa se aplica para vegetais. Eles terem a cocção correta, no visual a gente consegue ver. Dá para ver perfeitamente se uma batata está cozida demais ou se ela está cozida de menos. Dá para saber se uma batata está no ponto correto no visual. Então, é legal ter esse tipo de detalhe com vegetais. Quem nunca viu aqueles pratos com aspargo, que o prato chega, o aspargo já tá meio triste, assim, o aspargo já morreu, tadinho. Ele nem queria estar mais no prato, porque teve cocção demais. É completamente diferente de ter um aspargo bonito, com verde vivo, com uma cocção correta. Então, a cocção ela é fundamental mesmo no empratamento. Quantidade ou volume precisa ser pensado. Quantidade ou volume de comida no prato. Se for um prato, um empratado que não faz parte de um menu, é uma coisa. Se é um empratado que faz parte de um menu de 3 tempos, é outra coisa. Como entrada, prato principal, sobremesa. Se for um empratado que faz parte de um menu de 15 tempos, aí sim são aquelas porçõezinhas pequenas, porque você vai colocar 15 porções daquela para dentro. Então, isso precisa ser pensado. O volume de produção precisa ser pensado. Não adianta você chocar o cliente com, nossa, que comida bem servida. E aí, no terceiro prato, o cliente já não quer mais nem estar ali. A refeição que era para ser uma alegria vira uma angústia, porque ele vai ter que lutar contra aqueles outros 3, 4 pratos que vão vir. Então, é importantíssimo pensar nesse volume, nessa quantidade de alimentos em um prato, em um empratamento.
Os pratos do cardápio, eles precisam conversar, e aí a gente pensa um pouquinho no Velho Cuisine, quando eu digo que eles precisam conversar entre o cardápio do restaurante. Então, se eu vou fazer o empratamento e eu quero, porque quero, servir só a pontinha do aspargo, só a cabeça do aspargo, que é mais bonitinho e tudo mais, eu quero servir 4 pontinhas dessa em um prato. Ok. Só que o que você vai fazer com os outros 70% do aspargo? Vai jogar fora? É, vai simplesmente jogar fora e botar a conta para o cliente pagar? Não faz sentido, assim. Esse desperdício de alimentos, de comida, não pode existir. Então, esse cardápio precisa conversar e isso faz parte do empratamento. Se eu quero usar só a ponta do aspargo em um prato, ok, sem problema algum. Desde que eu tenha um uso para o restante do insumo, do aspargo, no caso. Então, essa questão de utilização integral ou próxima do integral do alimento faz parte do empratamento. A gente precisa pensar, pô, eu quero servir um macedônio perfeito de batata e de cenoura no meu prato. Legal. Só que eu vou pegar uma batata que é desse tamanho, vou cortar ela e ficar com um cubinho. O que eu faço com o resto da batata? Tem que pensar para aí sim pensar na montagem do meu prato. Tá? Que mais? Louça. Louça é fundamental. Assim, louça é um dos itens que mais ajudam em empratamento. Do que a gente vê na internet, louça e fotografia são importantíssimos. Não dá, assim. Eu já vi vários empratamentos que tinham tudo para gerar uma foto linda, uma imagem linda, e aí ou na louça não funcionou, ou na fotografia não funcionou. Então, assim, é importante ter louça bonita. E louça bonita custa caro. É, mas eu não consigo fazer aqueles pratos bonitos que eu vejo na internet. Então, mas com uma louça, um prato branco simples, com borda e meio fundo, talvez não role, assim. Vai funcionar para um ou outro empratado, um outro tipo de empratamento, mas em linhas gerais não tem muito o que fazer. Então, o investimento em louça ele precisa existir, assim. Quem gosta de empratar, normalmente tem muito prato. Aqui em casa, o que mais tem é prato, e assim, é prato filho único. Eu devo ter uns 20, 30 tipos, uns 20 tipos de prato e tudo filho único. Porque é importante, assim, eles são a moldura do que você está fazendo, e é uma moldura que é importantíssima. Deixa eu ler aqui o que a Cláudia colocou. Lembrei de um detalhe quando você falou em 4 aspargos. Nunca sirva 4 elementos para um japonês. Não, deixa eu voltar. E números de elementos. Existe isso no empratamento, número ímpar, de tomatinhos, etc. Adoro pratos também. É importantíssimo. Eu nunca consegui nenhum tipo de explicação voltada à gastronomia. Na arquitetura você até encontra alguma coisa, no design também, mas que fosse voltada só à gastronomia, nunca vi nenhum tipo de estudo. Mas, se você montar 2 pratos e lotar um de números pares e colocar o outro com uma quantidade um pouco maior de números ímpares, de elementos, um de números ímpares tende a agradar um número maior de pessoas. Então, é mais interessante, ao invés de 4 aspargos, colocar 3 ou 5. Isso é uma questão que o cérebro vai enxergar aquilo de uma forma melhor. O design explica isso um pouquinho melhor, a arquitetura explica isso um pouquinho melhor. Mas um pouquinho não. Explica muito melhor. Para os japoneses ainda tem essa questão, que a Cláudia colocou no chat, que não é um número bem visto, o 4. Então, números ímpares tendem a funcionar melhor do que números pares. Louças, então, é importantíssimo. Para quem gosta de empratar, para quem quer treinar em empratamento, começa a comprar uma louça aqui, uma louça colar. Hoje em dia não tem mais aquela coisa, existe, mas não tem a obrigatoriedade de comprar um jogo de pratos sei lá, 6 peças, 12 peças. Não precisa. Você vai numa loja, compra uma louça bonita. Mesmo as empresas maiores, eu não vou fazer propaganda aqui, mas as empresas maiores, elas têm porções de louça que fogem daquele branco meio fundinho assim padrão dos anos
Hoje em dia a gente tem ainda, né? Mas sei lá, anos 2000, anos 90. É, elas se modernizaram também. E, claro, existem os ateliês que trabalham com cerâmica, e aí as louças são lindas, o preço não. O preço é um pouco triste, mas é um trabalho artesanal, né? Então vale. Mas é difícil você não. É difícil pensar em alguém que vai fazer lá o jogo de jantar da família com peças de um de uma artesã, né? Porque vai ser um pouco mais caro. Mas vale muito a pena para quem gosta de empratar. É outra cara, é uma moldura que vai ajudar muito no empratamento. É, a Nouvelle Cuisine trouxe a questão de ressaltar formas mais orgânicas dos alimentos, isso ainda perdura. Como assim? Se eu tenho uma couve-flor, é legal eu valorizar aqueles galinhos da couve-flor, cada contorninho que a couve-flor tem, ao invés de debulhar aquilo e servir uns galinhos minúsculos de couve-flor. Ah, então quer dizer que se eu servir galinho minúsculo de couve-flor não vai funcionar? Não disse isso, mas é legal valorizar as formas naturais que a gente já tem. Então, o aspargo tem uma forma linda, uma vagem tem uma forma linda, então é, é legal valorizar isso. Que mais? Os elementos, como eu comentei, terem a mesma importância, isso é fundamental. Tá? Eu vou colocar algumas fotos agora, algumas imagens, só para desmentir tudo o que eu falei para vocês até então. Acho importante. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Esse aqui. Deixa eu ampliar. Vocês estão vendo aí uma tela preta escrito empratamentos? Deixa eu abrir o chat aqui para ver se vocês estão. Sim, maravilha. É, a gente tem a ideia de que é legal termos em um empratamento, assim, eu vou colocar imagens que eu considero de empratamentos belíssimos. Isso é completamente subjetivo. Por isso que eu não sou muito a favor de uma aula sobre empratamento, uma aula de empratamento. A gente pode conversar sobre, mas eu não posso falar que esse é um exemplo perfeito de empratamento, porque tem gente que não vai gostar. E aí, o que faz? Então, eu vou trabalhar com esses exemplos agora. Se a gente pensar, pô, um empratamento, trabalhar com cores, com algo organizado, esse é o padrão. Funciona muito bem. A gente vê na foto, um empratamento lindo. A gente tem a valorização do vegetal ali de uma forma bonita. Tem esse elemento verde. Eu acho que eu não vou conseguir. Estou fazendo aqui com o mouse, mas não sei se vocês enxergam o meu cursor do mouse aí. Esse elemento verde, assim, é um tipo de brócolis lindo. Isso aqui me parece ser um ruibarbo, mas eu não tenho certeza. Tem os cogumelinhos em uma forma natural. É um tratamento belíssimo e valorizando elementos naturais, as formas mais orgânicas de cada elemento. E tudo bonitinho, organizado, é um tratamento que é feito com pinça, da forma mais delicada possível. É um exemplo de um tratamento clássico. Muito. E esse aí? Rolou um splash no meio do prato, no meio não, né? Quase no meio do prato. Foi molho para tudo quanto é lado. A gente tem o que parece ser uma tartelete ali, umas florzinhas, e é um empratamento lindo também. Ele é completamente diferente do primeiro. Ele tem menos cores, ele é muito mais bagunçado, ele tem uns elementos jogados ali, umas folhinhas que parecem ser de manjericão, completamente diferente. Com uma técnica completamente diferente. Um é feito com pinça, esse daqui normalmente é feito com uma colher sendo batida. É um tipo de forma de empratar molho. Hoje em dia caiu já. Ele teve um boom há uns 2, 3 anos atrás. Hoje em dia caiu um pouquinho em desuso, mas é lindo. Só que se eu apresentar esse prato para os meus pais, eles vão, pô, o que aconteceu aqui? Caiu o molho? O que foi? Não entendi. Tem certo e errado? Não. Isso que eu acho que é importantíssimo, assim, se o prato tiver um significado, legal. Eu não posso colocar na cabeça de ninguém o que é certo e o que é errado em relação ao empratamento, tá? Porque
tudo que for falado, você consegue arrumar um exemplo lindo que desminta aquilo. Então, não tem tanta regra, tá? Uma regra que a gente tem em empratamento: não usar a borda do prato. A borda do prato é para o garçom mal treinado meter o dedão dele ali. É para o garçom segurar o prato em alguns casos. A borda do prato não é para se sujar, enfim, não se suja a borda do prato. Esse é um exemplo lindo, um peixe maravilhoso, vários elementos ali com pinça, enfim, um prato muito bonito. Eu acho que vocês vão gostar também. Na imagem seguinte, a gente tem uma borda do prato sendo atravessada. E aí? Alguém tem coragem de falar que. Eu vou falar isso, mas vocês podem ter coragem de falar que é feio esse empratamento. Mas assim, eu acho lindo esse empratamento. Ele está usando uma questão que ele está fazendo uso da borda do prato, que é basicamente algo que a gente fala para o aluno no primeiro dia. Não usa a borda do prato. Como assim? Ele pode usar a borda do prato, depende de como ele usar essa borda do prato. Então, é difícil colocar novamente regra em alguma coisa para empratamento. Vamos para a imagem seguinte. Um prato, novamente, empratamento que está usando elementos da borda, bem bonito, cor para todo lado. Olha quantas cores tem esse prato. Isso é um padrão. Empratamento tem que ter cores para ficar bonito. Tem que ter essa coisa viva para ficar bonito. Não. Esse empratamento é super monocromático. Ele tem ali, ele brinca com tons de verde quase o tempo todo. A louça é verde. É um prato que ele tem certa altura, só que ele é servido numa louça funda. Tem um outro elemento ali mais claro que foge do verde, mas ele é super monocromático. Então, como que eu vou falar que o prato precisa ter elementos de cores? E aí a pergunta que a Cláudia já tinha feito ali atrás. A cor, eu posso fazer um prato monocromático lindo, posso fazer um prato super colorido lindo. É difícil ter regra assim. Novamente, é muito complicado falar sobre empratamento para tentar criar regras. Eu não acredito nisso, assim, de verdade. Prato tem que ter. Esse prato é muito bonito, eu acho, pelo menos. É um camarão, provavelmente, ali. Ele está envolto em uma crosta de carvão ativado. Belíssimo prato. Com altura. Prato tem que ter altura, certo? Esse prato não tem nada de altura. Esses elementos todos do prato, tem uma outra foto que mostra, são elementos baixinhos. Então, ele não tem basicamente nada de altura. Se a gente pensar nesse elemento aqui, todo centralizado, bonito. Esse aqui não está tão centralizado assim, mas principalmente o que eu quero que vocês percebam aqui é a questão da altura. Tem uma porrada de elemento no prato, tudo baixinho, mesmo assim é bonito. É difícil. Aqui mais um exemplo em relação à altura, né? Que aqui a gente tem bastante altura. Nesse prato aqui, basicamente nada de altura. Esse é mais um prato que brinca com essa questão monocromática. E já vou fazer um alerta. Assim, o monocromático não é necessariamente só com verde, viu? O monocromático é com qualquer coisa, qualquer cor. Pois eu provo isso para vocês. E aqui a gente tem pouquíssima altura. Eu falei para vocês, pô, a carne ela precisa ser grelhada, você mostrar um grelhado bonito para o seu cliente. Olha essa carne aí, não tem uma marca de grelha na carne. Como que eu posso falar que a regra é ter um grelhado bonito? É complicado. Então, é, a melhor forma de aprender empratamento é tendo referências e vendo referências. Se eu falar para um aluno, nem sempre o grelhado da carne precisa ser bonito. Ele vai me apresentar uma carne meio cozida ali, meio feia, e vai falar, pô, mas eu não tinha falado isso. Difícil. Esse é um outro empratamento que a gente consegue ver assim. O centralizado é bonito, né? É uma regra que a gente deve seguir
tudo bonitinho ali no centro do prato, organizado. Esse foi montado com aro, com certeza, para deixar tudo perfeitamente no centro do prato. Esse não está no centro do prato. Está um pouquinho para o lado. Não é muito para o lado. Está só um taquinho para o lado. E aí? Como que eu vou falar que esse prato está errado ou que esse prato está feio? Tem algumas coisas que eu até mudaria nesse prato, assim, ó. Vendo agora essa carne tá muito grelhada. Ó, a Paula achou estranho. É difícil. É, entrando no perfil, depois eu passo para vocês algumas referências. Entrando no perfil que postou essa foto, tem uma porrada de likes, assim, de muita gente que acha esse prato lindo. E aí, eu falo para o aluno colocar centralizado, tem uma montagem que é um pouquinho para o lado. Nesse prato, talvez um molho, que a Cláudia colocou que está faltando alguma coisa. Um molho talvez ajudasse? Não sei. Prato com muito elemento, ele ele precisa ficar. A Larissa colocou que achou estranho de salmão, parece que está muito amontoado, muita coisa. Viu como é difícil? Isso daí ela vai achar, talvez, ache que está amontoado. Assim, tem um monte de elemento nesse prato. Mas o que provavelmente a pessoa pensou? Eu tenho muito elemento e eu quero que esse prato se mantenha quente. Agrupar esses elementos ajuda nisso. Porque é um quentinho perto do outro e isso ajuda a manter a temperatura. Não é brincadeira não, assim. Então, uma carne perto da outra que está aquecida, com um legume que está todo mundo quentinho junto, faz com que a temperatura do prato se mantenha por mais tempo. Então, quer dizer, se eu tenho muito elemento e quero que o comensal coma essa produção quente do começo ao fim, eu vou juntar tudo. E aí? Como que faz? É, o prato não tem quase nada perto. Tem uma carne para lá, uma carne para cá, é, um ravioli para cima, um para baixo. E aí? Um monte de elemento cortado, um molho embaixo. Muito difícil. E é carne, assim, é proteína. Se a gente pensasse em uma sobremesa, é, a Paula perguntando é para duas pessoas? Provavelmente não, mas assim, de fato parece, né? Porque ele tá, ele dá essa impressão, dá a entender isso, ao tipo de montagem. Não é bem uma simetria, porque tá um pouquinho invertido, mas ele dá a entender essa falsa simetria. Como que eu vou falar para o aluno, ó, quando você cortar proteína, você quer mostrar que a carne está no ponto correto, que você pensou, independentemente de qual ponto seja, coloca a proteína uma do lado da outra para ela se manter quente, aquecida, isso é importante. É importante. Só dessa forma que dá para montar? Não. É, dá para montar a proteína dessa forma. É complicado. Prato com muito elemento. É, eu acho que esse vai ter bastante gente que não vai gostar. Prato com muito elemento, muito colorido. E assim, é um prato bonito, apesar de achar que muita gente não vai gostar. Mas eu acho que as pessoas não vão gostar muito por conta dos pontinhos, assim. Tem muito pontinho e tem muita gente que tem agonia de ver esses pontinhos. Mas é um prato cheio de cor. Com não só cor, mas assim, olha quantos elementos diferentes tem nesse prato. Tem muita coisa no prato. E é um prato que consegue ficar bonito. É um prato super colorido, super cheio de elementos e a Cláudia falando, não gostou. Esse prato tem dois elementos. Tem uma lagosta, um lagostim e uma massa. Só. Mais nada. Eu acho um prato lindo, dos mais bonitos que eu passei aqui para vocês hoje. Olha o quanto a louça ajuda esse prato. Talvez tenha gente que veja esse prato e eu acho que tem um cachorro, inclusive, olhando o prato. Tô percebendo agora, aqui em cima parece ter um cachorro que conseguiu ficar parado para não comer o prato. Dos pratos que eu mostrei para vocês, é um dos que eu mais gosto, assim. É, acho super bonito, super elegante, com dois elementos. O anterior tem 1 milhão de elementos, um prato preto. O seguinte é um prato que lembra um mármore, talvez, algum tipo de pedra, com dois elementos. Então, um tratamento muito mais simples. Ah, o simples é bonito? Não sei. Aí a gente tem mais um exemplo
de prato monocromático, em que a gente percebe que a louça é importante, que ela seja mais clara para valorizar o que a gente tem. Então a gente tem aí um elementos verdes, bem monocromático, mas a louça valoriza muito. Por quê? Porque ela é clara. Então é importante que a louça valorize o. Opa! Aí. Como que eu posso dizer que a louça precisa valorizar o prato? Nesse caso, a louça ela se torna um elemento do prato, basicamente. Então a gente tem uma série de itens escuros no prato e a gente usa uma louça escura no prato. Provavelmente eu não pensaria em montar esse prato, essa produção em um prato escuro. Achei linda a ideia. A pessoa ainda colocou isso com fundo escuro. Então, assim, percebem como é difícil? Acho que é a última fotinho que eu tinha. Percebem como é complicado essa questão de falar o que é certo e o que é errado em tratamento? Para basicamente qualquer verdade, entre aspas, que eu traga, eu consigo trazer algumas imagens de pratos lindos que não são, como essa, entre aspas, verdade que eu acabei de dizer, ou que alguém acabou de dizer. Então, o empratamento ele é basicamente repertório. Isso é o que eu costumo falar para os alunos, que a cada produção que ele faz, ele precisa aprender com o erro e aprender com os acertos que ele teve. O empratamento é uma evolução constante. É difícil você pensar em empratar sem ter referências. E as referências visuais, hoje em dia, elas pesam muito. Assim, a gente viu uma era em que o acesso a essas referências é uma maravilha, assim. Então, a gente tem na nossa mão um aplicativo como o Instagram, todas essas fotos são do Instagram. Instagram. Então, as referências estão ali, assim, basta procurar. É o mais prático, é o mais fácil, e aí é trabalhar. Ah, mas eu não tenho tantos elementos para fazer um empratamento bonito. Eu mostrei um empratamento que tinha dois, que era massa e a lagosta ou lagostim. Não dá para saber o que é. Dá para fazer. É, talvez com muitos molhos e muitas texturas fique mais fácil. Talvez. Mas, novamente, não é regra. Eu vou deixar aqui no chat. Deixa eu copiar aqui. Alguns exemplos de perfis. Nossa, ele ficou grande. Ficou bem grande, mas tudo bem. Alguns exemplos de perfis no Instagram que agrupam fotos que chefes enviam. E aí eu coloquei 4. O Chef's Roll, o Chef's of Instagram, Chef's Talk e o Chef's Eye, underline Eye. É, se vocês entrarem em cada um desses perfis, normalmente eles marcam o chefe que fez a foto. O chefe que é dono, né, o autor do prato. Então, assim, em um perfil desse com, sei lá, 1.000 fotos, vocês têm mais pelo menos uns 300 chefes que vocês conseguem buscar referência de empratamento. A melhor fonte, a melhor ferramenta que vocês podem ter para empratar a rede social, assim, não necessariamente só o Instagram, mas a rede social. Ela ajuda demais no empratamento. E aí, repertório. É montar prato, ver se tá legal, não tá, monta de novo. Desenhar prato ajuda muito. Ah, mas eu não sei desenhar. Não precisa. Não precisa saber desenhar. Com o tempo você vai até aperfeiçoar isso. Mas é imaginar o prato na cabeça, pegar um papel, desenha o círculo do prato, ou enfim, o retângulo, o prato não precisa ser redondo, e desenhar isso. Faz o elemento que vai ser a proteína, faz lá. Pinta esse elemento. Faz um círculo. Faz o elemento que vai ser o aspargo, faz uns palitinhos, uns bastões. Pinta isso de verde. E assim vai. Coloca isso no prato, faz uma diferença tremenda. Assim, você consegue visualizar isso mais fácil do que monta o empratado, não gostei. Desmonta. Monta o empratado, não gostei. Desmonta. Então é uma outra dica que eu dou para vocês. Acho que é isso. Alguém tem alguma dúvida? Vou beber mais um pouquinho de água.
A Cláudia faz um comentário aqui. O interessante foi a descrição da sua percepção destes pratos. Acho que um elemento importante é a sensibilidade do chefe na hora de untar tudo, na hora de montar o prato. Por exemplo, os pratos mais bonitos estavam em pratos brancos simples. É isso, assim, é a percepção de cada um. Vai ser muito difícil vocês montarem um prato que agrade a todo mundo, de idades diferentes, de com formações diferentes, é muito difícil. Então, em tratamento, ele vai trazer muito da sua bagagem, assim, não só da bagagem de quem monta, mas da bagagem de quem vê. Se eu montar e mostrar um prato para uma pessoa que estuda arquitetura e estuda design, um tipo de prato vai agradar esse público. Se eu mostrar um prato para alguém que tem características menos. Como que eu posso dizer isso? Mais clássicas, vai ser outro, assim, ele vai gostar de outro tipo de prato. Então é percepção, é saber para quem você vai servir, saber o que a sua história diz em relação à montagem do prato que você vai fazer. O Marques disse que adorou, legal. Acho que é isso, gente. O meu Instagram eu vou deixar. Na postagem do Senac tem. Que o Senac fez. Então, se vocês precisarem de qualquer coisa, escrevam para mim, escrevam para o perfil do Senac, que eles me repassam. Enfim, podem perguntar qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, me avisem e nos deixem saber. Espero que vocês tenham gostado. Novamente, não era a intenção fazer uma aula sobre empratamento, e sim uma conversa sobre empratamento, e mostrar um pouquinho assim de possibilidades do que existe hoje em dia por aí. Novamente, reforço, utilizem as redes sociais para buscar referência. É a melhor coisa. Muito obrigado, gente. A aula vai ficar. A aula. Eita. A conversa vai ficar gravada e depois o Senac disponibiliza no canal do Senac Campos do Jordão no YouTube. Um abraço a todos vocês.